Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Eastwood Romagnoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo no programa de pós-graduação em teatro, área de pesquisa, texto e cena. Luciana Romagnoli é doutora em artes cênicas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, mestre em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013. Especialista em literatura dramática e teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009. Graduada em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, em 2005. Curadora e crítica de teatro. Fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural, e na educação como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2021, e docente substituta no curso de Produção Cênica do SEPT da Universidade Federal do Paraná, 2022. Áreas de pesquisa, teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Você está chegando agora, dá uma olhadinha no link aqui no card para pegar o vídeo desde o início. Logo abaixo aqui da descrição tem o link para o vídeo 1, o início da leitura desse texto e ficar por dentro da leitura. Peço que você curta esse vídeo, se puder, dá uma força, curta o canal, se inscreva no canal ativando o sininho e, bom, sem mais, a leitura de hoje é rápida, tem 2 páginas, então peguem-se café, chá, água, o que quiserem. Estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à leitura. 2.3.1.1 Corpos vulneráveis. Os atores já experimentaram recusas silenciosas, como o virar do rosto ou aos brados, e foram acolhidos de diversas formas, incluindo ocasiões em que o beijaço continuou pela plateia. Márcio Abreu comenta a complexidade das respostas que a situação gera. Parágrafo. Tudo é muito sensível. Uma pessoa que recusa beijar não necessariamente está recusando aquele discurso e uma pessoa que aceita não necessariamente está assentindo aquele discurso. É mais complexo. A gente teve muitas respostas. Numa pequena temporada de 3 semanas no Teatro Cacilda Becker, lembro muito claramente de um casal jovem de mulheres lésbicas que ficou muito atingida por aquilo e recusou, não quis mesmo. E não só não quis compartilhar o ato de beijar, mas não quis estar ali, não queria aquilo. E aí a gente poderia, numa análise muito superficial, dizer que 2 mulheres lésbicas poderiam compartilhar aquilo, mas compartilharam com a recusa. Abril 2019. O exemplo descrito pelo dramaturgo e diretor permite desdobrar hipóteses sobre algumas das tensões que a situação coloca em questão. Uma informação potencialmente significativa é o que o beijo recusado seria dos primeiros a ser dado no público naquela noite pelo ator Rodrigo Bolzan. Nota 146. Obtida por depoimento direto. Informação verbal do ator Rodrigo Bolzan, em 2016. Temos então uma possibilidade de leitura que demanda considerar a perspectiva de gênero e o histórico de violência sexual que homens exercem sobre mulheres, em especial as lésbicas. A recusa de um casal de mulheres a beijar um homem pode se inscrever na crítica feminista à fetichização masculina da mulher lésbica, por exemplo, ou a outras formas de violência sexual e de gênero relacionadas a questões identitárias. Outra possibilidade, conforme vimos anteriormente na briga do casal após o beijo de Luiz Bertazzo em Os Pálidos, é uma recusa baseada em uma posição monogâmica, dentro de uma relação homossexual cujo pacto de fidelidade não compreenda o ato de beijar outras pessoas. Essas 2 hipóteses consideram tendências sociais da nossa cultura. No entanto, é possível ainda que a recusa tenha outra motivação vinculada às singularidades daquelas 2 mulheres. Novamente, podemos afirmar que fatores da ordem das identidades sociais e das singularidades de cada pessoa afetam essa resposta. Qual imagem social o ator Rodrigo Bolzan porta
e como ele performa a masculinidade são questões que podem impactar a decisão de consentimento e recusa. Se a abordagem àquelas mulheres tivesse sido feita por Nadia Naira, considerando a sexualidade do casal, teria sido outra a resposta? Talvez. Não nos interessa tentar aprisionar o comportamento dentro das identidades sociais, mas a constatação de que as tensões da ordem das relações identitárias também agem sobre o convívio. Nesse sentido, é importante considerar que a noção de consentimento está no centro do debate sobre violência sexual entre adultos dentro da chamada cultura do estupro, embora não se importar opacidades e limitações derivadas do questionamento sobre a própria noção de autonomia. Nota 147. A especificação entre adultos é importante porque não se pode falar em consentimento em situação de menoridade sexual, como no caso do estupro de crianças. Sobre o assunto, ver Lovenkron, Laura. Consentimento e vulnerabilidade. Alguns cruzamentos entre o abuso sexual infantil e o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. Cadernos Pagou, 2015. A pesquisadora de teoria política feminista Flávia Biroli coloca em questão se há consentimento genuíno, autonomamente definido, quando as preferências e as escolhas definem-se em contextos assimétricos, em meio a relações de opressão e dominação. Como é a sociedade brasileira, estratificada por classes sociais com desigualdade de gênero e de raça. Ela e outras teóricas feministas como Lowenkron, 2015, criticam a noção de uma concordância voluntária, um ato de vontade que seria livre de coações ou constrangimentos na ação de um sujeito que nasceria autônomo, situação incompatível, senão com qualquer sujeito moderno, certamente com a socialização da mulher nas culturas patriarcais e das pessoas negras em sociedades de formação colonial. Quanto à coação, ela pode tanto vir da ameaça ou uso de força física, quanto de outras formas de abuso de autoridade e de situações de vulnerabilidade relacionadas a gênero, idade, classe econômica, etnia, raça e nacionalidade. Diz Biroli, parágrafo. Constrangimentos de diversos tipos definem e restringem as opções dos indivíduos segundo padrões distintos que evocam sua posição nas relações sociais. O foco na escolha individual oculta os constrangimentos estruturais e sistemáticos que estão na base das preferências que conduzem às escolhas dos indivíduos ou que restringem as alternativas de modo a produzir escolhas que são a expressão da ausência de alternativas e não de preferências individuais. O direito ao autogoverno depende, entre outras coisas, da distinção entre consentimento voluntário, consentimento tácito, aquiescência e recusa. Do mesmo modo, a distinção entre preferências autônomas e preferências adaptativas torna-se um tópico central para a crítica às formas socialmente toleradas de subordinação. Biroli, 2013. É impossível fazer uma análise dessas condições de consentimento válida para o conjunto do público, que não pode ser tomado como um todo unificado e igualado, pois depende das marcas sociais de espectadora a espectadora. Acreditamos que a situação do teatro em geral não impõe condição de alta vulnerabilidade à plateia por si só, não mais do que outras situações sociais cuja atração é a função estética, sem função utilitária, direta. Embora não se possam negar os constrangimentos envolvidos na exposição pública no momento em que as luzes se acendem sobre o público e os espectadores passem a transitar entre as posições de performar e observar. Nem certa hierarquia que permanece do lado dos artistas mesmo quando rompem com as configurações de quarta parede e se colocam em posição de convívio próximo com a plateia, uma vez que ainda é deles o poder de propositores e de saber como será a condução da dramaturgia. Por outro lado, também não se pode negar o lugar de exposição e de vulnerabilidade do próprio artista, sobretudo em um contexto de crescente criminalização e perseguição das artes, como tem ocorrido no Brasil desde 2017, no contexto da escalada conservadora,
com o fechamento da exposição Queer Museu e os ataques massivos ao performer Wagner Schwartz por seu trabalho em La Bête, entre diversas outras ações de censura e coação. Em um teatro com caráter performático, a dimensão do risco ao qual se submete o corpo do artista se faz presente e acompanha Rodrigo Bolzan e Nadia Naira quando eles cruzam o limite do palco e se colocam no corpo a corpo com o público, em posição de maior vulnerabilidade física. Para todos os envolvidos em uma situação de convívio radical, artistas ou espectadores, os riscos aumentam, ainda que não haja assimetria entre essas posições. Eles dizem respeito à ação direta que um corpo pode exercer sobre outro corpo, como a agressão física. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, reações expostas. Curtam o vídeo, compartilhem. Obrigado. Paz e bem. E bom carnaval.